E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como devem saber, recentemente acabou lançando o trailer de Vingadores Doomsday, ou aqui no Brasil, Vingadores Doutor Destino, que é um nome meio ruim, cara. Vamos concordar com isso. Uma coisa assim, não conseguiu nem isso. A questão é que eu estou aqui para trazer uma pequena análise desse trailer e também trazer um pouco da minha opinião a respeito de como foi a saga do infinito, que vamos ser sinceros, foi uma completa bagunça comparada com a saga do infinito. Então vamos nessa, vou reagir a esse trailer com vocês, eu vou dar umas pausas para dar um pouco da minha palavra, do que eu achei, algumas coisas que eu notei. A questão é que eu peço aqui que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Com tudo isso feito, vamos nessa, rola a intro e vamos. Bem, eu já estou com o trailer aqui pausado, lembrando, eu vou dar umas pequenas pausas para dar um pouco dos meus pitacos, algumas opiniões, então vamos nessa, bora. Ó, Escola Xavier para jovens superdotados, né? Uma incursão, se for exatamente isso, então os vazamentos já podem estar um pouco corretos, porque é o seguinte... Tem alguns vazamentos meio que já falam que pode começar com uma pequena luta com os X-Men que vão estar aqui no filme, mas também com um personagem que eu não vou falar muito aqui, acho que para quem viu o vazamento meio que já vai saber quem é, mas para quem não viu eu vou deixar esse mistério meio para vocês ficarem tranquilos, não tomar nenhum spoiler do filme, mas vamos continuar aqui. Este dia terminar, deveremos Doutor Destino, finalmente o maior vilão que a Marvel teve em tela, finalmente, coisa que a gente esperava por muito tempo. Marvel Studio, coisa de sempre. A Torre dos Novos Vingadores. Calma aí. Muito mais fortes do que todos. Aí sim, finalmente. Eu acho que aqui que praticamente muita gente queria, que era finalmente ver o quarteto interagindo com os personagens do MCU. E a gente vê um pouco o contraste que tem aqui, justamente pelo fato do quarteto ter praticamente os tons de azul dos seus uniformes, enquanto todo mundo tá com as cores bem mais apagadas, coisa que realmente, sincero, eu não gosto muito, mas eu espero que eles mudem isso no... Foi mal. Eu espero que eles mudem isso futuramente, cara, porque a gente sabe que depois desse filme e de Vingadores Guerras Secretas, vai ter meio que um reboot, meio que vai reiniciar tudo isso. Mas eu gostei, cara, vendo justamente os Novos Vingadores, ou os Thunderbolts, sendo que eu gostei mais desse nome, vemos ele justamente que deve ser uma continuação da cena pós-crédito que teve, porque a gente vê o David Harbour, o Guardião Vermelho, ele tá com a mesma roupa que teve na cena pós-crédito lá de Thunderbolts, do ano passado. E a gente vê também o Capitão América, o Sam Wilson e o Homem-Formiga. O Homem-Formiga meio parece que tá meio jogado aqui, mano. E vamos dar uma olhada. E eles morreram. Ó, calma aí. Muito mais fortes do que todos nós juntos. Ah, aqui ó, dá pra ver uma pequena movimentaçãozinha aqui na cabeça, ó. Dá pra ver claramente que é o Bob, o Sentinela que tá aqui. Então realmente é uma cena que vai se passar logo depois da cena pós-crédito de Thunderbolts. Ele tá aqui. Ele vai ter uma participação, eu não sabemos se vai ser uma participação meio grande, até porque, como a gente sabe, o Sentinela, ele é muito poderoso, cara, ele acho que talvez seja mais forte que o Thor até. Então, tipo, se ele aparecer, ele acaba com o destino, cara. Então, como é que eles vão fazer isso para não utilizarem o Bob em si? Talvez usem a desculpa do vazio, né, para impedir isso, eu não sei, eu só tô teorizando aqui as coisas. O Namor e a Shuri. A gente vê que realmente eles estão com o uniforme daqueles outros 4 teasers que foram lançados, né? Aí, meio que já tivemos aqui a Shuri com o Namor com um traje bem diferente. E é isso. E outra coisa que eu percebi também é que eles meio que estão ali meio que quase atacando o povo de Wakanda, o povo do Namor. Mas a gente vê justamente aqui outros personagens. Eu consigo identificar aqui a Fantasma. Calma aí, deixa eu aumentar um pouco a qualidade de bits. Morreram enfrentando a gente consegue ver a Fantasma. Morreram enfrentando inimigos. A gente consegue ver a Fantasma, o Soldado Invernal, o Bucky. Aquele Falcão, o outro Falcão, que é o outro side quest do Capitão América Sam Wilson. E o agente americano, o John Walker aqui. Agora, o que eles estão fazendo no povo de Wakanda é um pouco complicado.
mas não tem como saber muito. Vamos voltar um pouco. Que me O Thor assustam chegando. muito menos. Me parece muito aquele no parte do universo destruído dos X-Men. E falando neles, os X-Men finalmente aí, ó. Ciclope e Gambit contra Shang-Chi. Ou seja, o trailer meio que já tá provando que aqueles vazamentos que tivemos há uns poucos meses realmente são reais. Porque um falou que ia ter a luta do Gambit contra o Shang-Chi, meio que se provou real aqui. E a outra talvez seja com a Yelena e a Mystique, que é um outro vazamento. A gente que teve. Tudo que eles O sacrificaram ter Loki sido em pra vão. TVA. Sim. E esse do Loki vai ser bem interessante de ver, porque é uma coisa que vai ser bem discutida, até porque teve a série dele com a primeira e a segunda temporada, mas teve justamente o caso do ator do Jonathan Majors, que era para ser o vilão principal da Marvel, só que acabou sendo descartado. Eu vou explicar mais pro final dessa situação toda da bagunça da fase. Eu vou explicar mais no final essa bagunça que teve da saga do multiverso para vocês. Nós não E ficarmos aqui. juntos. Tá aqui. É justamente a continuação daquela cena. Eu acho que eles devem ter feito um trato de paz com o Namor e meio que combina justamente com o que teve no trailer da Pantera Negra. O lugar todo desértico, alguma coisa aconteceu aí, provavelmente deve ser uma incursão, ou seja, talvez um universo esteja chegando no MCU para meio que destruir eles. E pelo que eu vi nos quadrinhos, é aquela coisa. Um universo para sobreviver precisa, quando os dois universos se chocam, um tem que sair vitorioso de lá para ele continuar existindo. Se os dois não enfrentam, não acontece nada, os dois são destruídos. Ou seja, é lutar para sobreviver mesmo, mano. Realmente É matar ou ser morto. tem que ter uma galera pesada aqui para os Vingadores e para o universo Marvel continuar existindo. Justamente a cena, justamente onde eu pausei, é a cena que a gente viu justamente daquele trailer da Viúva. Daquele trailer da Pantera Negra, onde vimos um Baco cumprimentando o Ben Green. E sabíamos, né? Havia muita gente falando que havia sido apagado o personagem de CGI, realmente. Aí temos justamente a Fantasma, o Falcão, o outro aliado do Capitão América, o Bucky Barnes e a Vanessa Kirby, quer dizer, a Sue Storm que tá aqui. Deixem seus E outro ouvidos vazamento. voltem Ó. gelado. Caralho, isso eu gostei, hein? A mística de volta, nessa cena vimos. A gente não sei quem é esse. Não sei se é no meio uma armadura ou alguém. É só uma armadura mesmo. Foi mal. A gente vê aqui o Reed Richards junto com um robozinho que eu acho que deve ser o Herbie, só que atualizado para o universo 616, eu acho que deve ser isso, porque ele tá muito diferente do filme do Quarteto que foi lançado ano passado. A Helena e ela finalmente enfrentando a Mystique, justamente com aquele vazamento que eu falei que teve. Ou seja, ela vai lutar contra a Helena e ela vai se transformar na Helena, porque esse é o poder da Mystique, ela consegue assumir a forma das pessoas. Tá bem legal o efeito, hein? Deixem seus ouvidos voltem gelado. Cara, tá muito feio. Tá um pouco feio essa maquiagem da Mystique, cara. O que aconteceu, cara? Daqueles filmes clássicos até aqui deu uma certa decaída, cara. Pra mim, a ponta mais baixa dessa visual da Mystique é naquele filme dos X-Men Fênix Negra. Que coisa horrorosa! Que foi o último filme que a Fox fez sem estar no comando da Marvel antes de ser comprada. Mas, cara, o visual tá da hora, a roupa tá da hora. Só a cara que tá me dando uma expressão bizarra, mano. Essas pontilhas aqui, escamas da Mística, parece que foram só pedrinhas coladas aqui, mano. Tá um pouquinho estranho isso. E tenho certeza de apenas uma coisa. E a cena do trailer dos X-Men. O Professor Xavier e o Magneto ali, provavelmente vendo a incursão, eu acho que eu consegui entender o que essa cena significa. Meio que dá a entender que eles meio que viram o universo inteiro morrer na frente deles. Eles viram as pessoas lutando, sobrevivendo, porque tem a ver com aquele personagem que eu falei que tá nessa luta da incursão no começo. Eles meio que vêm e meio que sentem essa pena, eu acho, porque eles veem que eles não querem lutar, mas eles têm que lutar para proteger a Terra, o mundo deles, vendo outras pessoas morrendo nessa luta. Retornarem. E eu acho que deve ser emocionante. Tamo aí. Isso que eu não tô entendendo, cara. Eu sei que é o Scott, mas quem é essa? É a Cassie.
Mas aqui essa não tava loira. A última vez que vimos a filha dele foi no filme do Homem-Formiga, lá de 2023. E ela tá loira, mano. Mas por que isso, mano? Ah, na outra cena, o Tocha Humana segurando uma explosão. Dá pra ver que, eu acho que é o Franklin Richards, o filho da Sue Storm com o Reed Richards, e uma explosão de lado, mano, o que não dá pra saber o que é, se é uma explosão ou se é alguma coisa a mais. Ou é que talvez eles estejam vendo uma incursão acontecendo. Retornarão como Não dá pra irmãos saber e muito bem. irmãs. Pantera Negra, Vanessa, Mulher Invisível, calma aí, Capitão América, a luta dos X-Men contra os Vingadores. E lembrem de minhas palavras. Ok, tem umas cenas boas, ó. Referência à Guerra Infinita. Caralho. Vamos precisar. Não deu. Oh, tá legal, tá foda esse take, mano. O visual do Destino tá foda, mano. Eu tenho que ter o seu braço. Vamos precisar. Agora de pro um reta milagre. final. Oi, amigo. Olha essa Não é vozinha. possível. Ah, ele tá de volta. Steve Rogers retorna em Vingadores Doomsday. Oh, foda, hein? Vingadores Doutor Destino. Pô, cara, eu não gostei desse cena não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Por favor, eles têm que mudar esse nome antes, cara. Pelo amor de Deus. 17 de dezembro de 2026. Ok. Legal. E o relógio do Apocalipse tocando, cara. Pô. Foda, hein? Gostei. Tá muito foda, cara. Digando alguns pontos, eu até gostei do trailer, mas eu não tô um pouco feliz com a trajetória que a Marvel teve pra encerrar essa saga do multiverso, porque como eu falei, a Marvel iniciou a sua saga lá em 2021, depois da saga inteira que teve na saga do infinito, eles começaram com a saga do multiverso lá em WandaVision, com a série, e agora vão encerrar ano que vem com Vingadores Guerras Secretas. E a questão é que, você querendo ou não, essa saga do multiverso, ela foi uma completa bagunça. Porque foram, tipo, projetos que foram bons, mas projetos que também foram muito medíocres. Aparições de personagens que podiam ter um grande potencial, mas que não foram tão bem construídas como Cavaleiro da Lua, América Chaves, outros. Filmes que não levavam a lugar nenhum, que estão agora até parados e não tem nenhuma conclusão até hoje, tipo o filme do Shang-Chi, dos Eternos, cenas pós-créditos que pareciam ter alguma importância, mas que não vão ter nada relacionado a isso, tipo o filme dos Eternos que ia ter o Cavaleiro Negro, o Blade. Cara, o Blade é um projetos cancelados também, porque o Blade teve um filme anunciado também na San Diego Comic Con 2022 e que acabou sendo cancelado, cara, ou adiado indefinidamente, porque não temos nada, cara, desse filme. Foram só diretores saíram embora, roteiros que não agradaram pessoas e resultou nesse filme que meio que está adiado indefinidamente. Até o Kevin Feige não sabe se esse filme vai sair ou não. Eu tô falido! Mas acho que a coisa que vai mais chocar as pessoas é o fato desse filme não deveria existir, porque no plano original, onde foi introduzido na série do Loki, era para ter sido Vingadores, a dinastia Kang. Oi? O vilão ia ser o Kang, o Conquistador, que foi apresentado, ou melhor, uma de suas variantes foi apresentada lá na série do Loki, e que finalmente teve o destaque de vilão principal no Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Me desculpa, Cassie! A questão é que esse filme foi um grande fracasso, porque realmente não tinha nada demais, era só um filme genérico que tinha, e o vilão Kang era uma das poucas coisas que destacavam e podiam ser bons, mas pelo fato de ele ter sido anunciado como o grande vilão, o próximo Thanos da Marvel, e ter perdido pro Homem-Formiga com um exército de formigas, cara, é meio bizarro isso também. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! E também tem a parte da polêmica que teve com o ator do Kang, o Jonathan Majors, que acabou se envolvendo em muitas polêmicas de agredir a mulher e outras coisas aí, que meio que ele foi afastado da Marvel, cara. Realmente é meio triste essa situação que ele passou. Não, triste não, ele merecia. Triste mesmo a situação da Marvel, cara, porque o Jonathan Majors é um ator bom, cara. Ele podia ser o Kang. A questão é que realmente ele não podia continuar tendo uma atitude como essa. Tanto que 2023 foi o último ano que a gente viu tendo projetos dele, cara. 2024, 25, até 26, não teve nada dele, cara. Realmente ele tá tentando se erguer. Eu acho que ele realmente arruinou a carreira dele. A questão é que justamente é isso. Com o vilão principal não saído como esperado e o ator principal tá preso,
a Marvel não pensou o que eles podiam fazer, cara. Cancelaram o Dinastia Kang pra reformular tudo, pra transformar no Doomsday, no dia do juízo final. E a questão justamente é essa, cara, porque não tivemos nada construído pro Doutor Destino aqui, cara. Não tivemos como o Thanos, que teve desde o Vingadores, o primeiro filme dos Vingadores sendo construído. Não tivemos outros Vingadores constituindo a ameaça que o Doutor Destino é, os planos que ele precisa. A gente apenas sabe que ele existe e ele está aqui apenas para realizar o plano de assumir o trono do Loki como Deus das histórias. E a gente só sabe disso porque teve uma história toda envolvendo as Guerras Secretas lá de 2015 que o Doutor Destino faz isso. Agora, pra quem acompanha só os filmes, cara, realmente não tem nada pra introduzir aqui. E essa é a minha preocupação, cara. Como é que eles vão resolver essas coisas? Porque, tipo, eles cancelaram o filme do Dinastia Kang, beleza, mas eles têm que fazer alguma coisa com a cena pós-crédito que teve do Homem-Formiga, onde teve várias variantes do Kang aparecendo, tentando decidindo atacar o universo 616. Tipo, eles não vão só ignorar isso e acabou, cara. Eles têm que dar um desfecho, nem que seja do tipo, o Destino meio que acaba matando todos ele, né? Cara, dá um desfecho pra isso, pelo amor de Deus. Toda essa história que foi construída do Kang foi meio que parada no meio e meio que estou começando uma outra história, que foi a do Doutor Destino. Mas como eu falei, não tem nada construído pra ele, tanto que eles meio que tiveram que trazer o ator de volta do Homem de Ferro, o Robert Downey Jr., pra interpretar o vilão. Ou seja, ele seguiu aquela clássica frase, ou você vive, ou você morre como um herói, ou vive o bastante para viver o vilão. Uau, mano, poético, hein? Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Outra coisa que também incomoda é que, sendo sincero, esse elenco aqui, eu acho legal, cara. Os Thunderbolts eu acho uma equipe legal, os Quarteto também. Mas a questão também de alguns personagens que deviam estar nesse filme e que não estão, cara. Eu acho que pode incomodar algumas pessoas. Porque, tipo, tem personagens que se envolveram com o multiverso e que deviam estar aqui. Tipo, tem o Homem-Aranha que se encontrou com suas variantes lá, dos filmes anteriores do Miranha, o Doutor Destino que teve um filme inteiro, Multiverso da Loucura, onde ele também se encontrou com uma garota que é a América Chaves, que tem o poder de abrir portais para outros universos, ou seja, ela seria de extrema importância. A cena pós-crédito dele com a Clea lá, que para umas incursões, ideias que não foram a lugar nenhum, que não tiveram aprofundamento, personagens que podiam ser bons, mas não foram bons, cara, tipo a Miss Marvel, eu até gostei dela, mas ela é meio chata às vezes, cara. Eu não consigo me importar com ela se ela morrer. Cavaleiro da Lua, She-Hulk. Cara, She-Hulk eu acho que é pior, mano. Porra. Lembrar que a gente saiu de Vingadores Ultimato com aquela cena épica pra depois ir pra a She-Hulk rebolando, cara. É muito bizarro isso que a Marvel se tornou. Então eu acho que tem uma certa preocupação de como pode acontecer isso, cara. Mas a questão é que eu ainda tenho um pouco de esperança, cara. Realmente estou um pouco receoso porque vai que esse filme é apenas um monte de fanservice, de vermos finalmente personagens que a gente queria brigando e realmente discutindo, se unindo, porque a gente queria ver isso, cara. Porque imagina você querendo ver o Homem-Aranha do Tobey Maguire meio que conversando com o Wolverine do Hugh Jackman, cara. Vendo esses dois conversarem ia ser uma coisa bem da hora de se ver. Mas a questão que realmente me preocupa um pouquinho essa parte da saga do multiverso. Como ela vai se finalizar também, meio bizarro também. Mas é isso, né? A gente tem que permanecer esperançoso. Eu tô um pouquinho receoso ainda, mas o tempo meio que vai dizer se esse filme vai ser bom ou não, cara. Eu vou ficar no meio termo aqui porque eu não quero me meter muito. A única coisa que eu vou falar pra vocês é a seguinte: você está animado para esse filme por causa de tudo que ele acabou construindo desde o início, construindo a vilania do Destino, tudo até aqui? Ou você está apenas animada por finalmente os personagens que você gosta voltando? O Steve Rogers voltando, o Robert Downey Jr., agora como Destino voltando, o Thor, vendo os personagens que você queria ver interagindo, finalmente interagindo. Você está animada por isso ou não? Aí que entra a sua questão. Bem, mas é isso que eu queria comentar. Eu comentei o trailer inteiro de Vingadores Doutor Destino aqui. E meio que tá acabado aqui, mano. Realmente eu fiz um vídeo aqui meio que nas pressas, sem um roteiro prévio. Mas é basicamente isso. Você está animado para Vingadores Doutor Destino? Deixa aqui nos comentários abaixo, principalmente o que você acha dos trailers e do que você acha que vai ser desse final da Marvel, porque depois desse filme vai ter o Vingadores Guerras Secretas e o reboot inteiro da Marvel, que vão iniciar uma nova linha do tempo do MCU. Mas lembrando tudo isso, é só a minha opinião, eu quero ver a opinião de vocês também. Deixem nos comentários se puderem, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para receberem as notificações de próximos vídeos que vão sair nessa semana ou na próxima. Com tudo isso feito,
Meu nome é Zarte e até a próxima.